Pública Segurança da Creuza, estamos de volta. Atualização do roubo de cargas no Brasil. De novo, atualização do roubo de cargas no Brasil. Bem, primeiro tenho que explicar uma diferença naquilo que nós vamos expor, certo? Número de ocorrências e prejuízo. A metodologia do roubo de cargas no Brasil mudou. Por quê? Os números diminuíram, os números de ocorrências, certo? Porém, o número de prejuízo, ou seja, os números do prejuízo, esses números aumentaram. Então a gente não pode dizer que tivemos uma evolução positiva. Temos uma evolução negativa. Por quê? Porque o crime, ele modificou o seu método. Ele passou a escolher cargas mais valiosas, certo? Ao invés de continuar fazendo os roubos aleatoriamente, sem pesquisar a carga que eles vão subtrair. Ou seja, o negócio ficou mais complicado ainda. Bem, região que está na liderança no roubo de cargas no Brasil, região Sudeste. Na primeira colocação, São Paulo. Na segunda colocação, Rio de Janeiro. Terceira colocação, Minas Gerais. Tivemos algo que aconteceu aí também que não foi uma surpresa. A bem da verdade, a região Nordeste teve um aumento significativo no número de ocorrências sobre o roubo de cargas. Principalmente nessa diferença que estamos fazendo, né, nesse marco entre 2023 e 2024. Os números aumentaram bastante. E isso reflete na movimentação das facções principais no Brasil. Para te deixar logo de cara mais ou menos ciente, quando falamos de facções no Brasil, bem, temos aproximadamente entre 80 a 90 facções no Brasil. Por quê? É um fenômeno que se modifica. Algumas facções simplesmente acabaram. Outras facções ganharam maior potencial. E a maioria dessas facções estão sob a batuta de facções maiores e mais potentes. Por exemplo, PCC e Comando Vermelho. Posso te dizer que em matéria de extensão territorial, atualmente o Comando Vermelho está muito à frente do PCC. Só um exemplo, a Amazônia Legal tem 772 municípios. 772 municípios. Quase 200 municípios sob influência do Comando Vermelho, que cobra taxas até no comércio feito nos rios. Bem, além também do desdobramento dos crimes. Hoje o crime organizado, ele desdobra os seus investimentos. Ele vai no tráfico de drogas, ele vai no tráfico de armas, tráfico de animais, biopirataria, garimpo ilegal, até no agronegócio eles estão investindo, até porque as pistas de pouso têm donos. Então existe uma grande sociedade do crime hoje em pleno funcionamento do Brasil, certo? O lance é follow the money, tem que ir atrás do dinheiro. Então, Comando Vermelho em extensão territorial bem potente. PCC, extensão empresarial. Não que o Comando Vermelho não esteja nesse mesmo caminho. Não. Mas o PCC já está um passo à frente. Temos duas rotas. Atualmente, o Comando Vermelho praticamente domina a rota de entrada da cocaína no Brasil. Certo? Praticamente. Mas em mandar essa droga, exportar essa droga, o PCC tem uma base empresarial um pouco mais avançada que o Comando Vermelho. Porém, temos duas rotas de saída no nosso país, dominadas cada uma por uma facção.
uma pelo PCC e outra pelo Comando Vermelho. Então, essa movimentação do crime organizado, das facções, modifica e movimenta toda a estrutura do crime no Brasil. E o reflexo é o roubo de cargas. Por quê? A metodologia utilizada pelos criminosos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Comando Vermelho, hoje é a mesma utilizada no Nordeste brasileiro. E aumentou o número de roubo de cargas por lá, certo? É um reflexo direto da influência e da sociedade entre as facções e, claro, sob domínio das duas principais facções que são baseadas no Sudeste do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Não é à toa que os dois estados, São Paulo e Rio, estão muito mais à frente no número de ocorrências em relação ao roubo de cargas. Vou te dizer os números. Índice, São Paulo, 47,2%, certo? Rio de Janeiro, 18,7%. Maior índice de roubo de cargas do Brasil, região Sudeste, 83,6%. 83,6%. 47,2% São Paulo, 18,7% Rio de Janeiro, 14,2% Minas Gerais. O chamado Triângulo do Roubo. Pois é, não é brincadeira não. O bagulho é doidíssimo, doidaço. Enfim, total de ocorrências por região, por trimestre. Entenda bem isso, hein? Por trimestre. Sudeste, primeiro trimestre, 2.058 ocorrências. Segundo, 2.104. Terceiro, 2.120. E quarto, 2.618. Número de registros de ocorrência em relação ao roubo de cargas. Beleza? O top, São Paulo. Onde? Guarulhos, rodovia, BR-116. Tipos de cargas. Olha só, vamos lá, vamos fazer uma escala. Na primeira posição, alimentos e bebidas. Na segunda posição, cigarros. Na terceira, eletrodomésticos e na quarta, medicamentos. Pega só a visão disso, hein? Esses são os tipos de cargas mais roubados. O top. Vou repetir. Alimentos e bebidas na primeira colocação, cigarros na segunda, eletrônicos na terceira e bebidas na quarta. Vamos lá. Mas aqui, ó, distribuição por região de prejuízo, gente. Aqui não é o número de ocorrências. Aqui é o tamanho do prejuízo, certo? Sudeste, de novo, região Sudeste, 86%, redondo, 86%. Prejuízo nacional, tá? Nordeste, olha o aumento, ó, 11,7%. Centro-Oeste, queda de 2,3% para 1,7%. Sul, queda de 6,4% para 2,0%. E no Norte, crescimento de 0,1% a 0,9%. Demonstra mais uma vez o tamanho da influência das facções, tanto no Nordeste quanto no Norte. Agora você perceba bem, enquanto isso, na região Sul e na região Centro-Oeste, nós temos uma queda no número de ocorrências. Queda no número de ocorrências, beleza? Vamos lá. Vamos aos números, certo? Período. O período com baixo índice, com baixa incidência de ocorrências relacionadas ao roubo de cargas. De meio-dia às 18 horas. Esse é o período. Vamos lá. Cenário nacional. Queda de menos 11%. Vou dizer mais uma vez. A queda trata de ocorrências, não de prejuízos. Beleza? Número total de ocorrências. Repito aqui no nosso mapa mental. 21% de aumento de prejuízo, ou seja, de valores subtraídos, certo? Subtraídos, o que é subtraído de valor financeiro, dinheiro, cash, money, La Plata, total do prejuízo, 1,217 bilhão de reais. Pegou legal a visão? 1,217
bilhão de reais. Esse é o número, é o aumento, o número total desse aumento do prejuízo em relação ao roubo de cargas no Brasil. O número é muito alto e influencia diretamente no nosso desenvolvimento socioeconômico. Tem um impacto muito grande no empresariado e também, consequentemente, na empregabilidade do nosso país. Mesmo que ela esteja aí abaixo de 6%, a taxa de desemprego poderia estar menor se caso nós conseguíssemos evoluir e diminuir esses números, diminuir o prejuízo relacionado ao roubo de cargas no Brasil. Consequentemente, a empregabilidade aumenta. Beleza? Vamos lá. Total de ocorrências. Agora vamos aos números das ocorrências. Região Sudeste, 2023, 9.981 ocorrências. Beleza? Em 2024, 8.910. Nordeste, 961 em 2023, 854 em 2024. Sul, 457 em 2023, 246 em 2024. Observe a queda. Centro-Oeste, 206 em 2023, 117 em 2024. Queda. Norte, 180 em 2023, 140 em 2024. Mais uma vez, ratificando, atenção, número de ocorrências. Número de ocorrências. Você percebe que temos uma redução, tá? Uma redução que corresponde a uma taxa de menos 11%, beleza? Mas o tamanho do prejuízo aumentou. Significa que as cargas estão sendo bem escolhidas. Não estão roubando qualquer carga. Então, eles escolhem a carga específica, valorosa, com alto valor, faz o roubo, certo? E aí tem um lucro maior e dá um prejuízo maior também, certo? Ao empresariado. Vamos lá, sazonalidade. Isso aqui é muito interessante, gente. Muito interessante. Vamos lá, vamos observar. Março é um mês com bastante números, né, com um número bem alto de roubo de cargas. Por quê? Início de outono faz diferença, certo? Julho, o pico da circulação. Julho, pico da circulação. Outubro, Black Friday. Black Friday aumenta o número de roubo de cargas. E isso é notório. Você tem uma grande demanda de cargas nas ruas e aí é como se fosse uma pescaria do crime. Beleza? Vamos lá. Dezembro, claro, Natal, certo? Alta rotatividade de cargas nas ruas. E maio, por quê? Black Friday. Aqui são os meses com o maior número de roubo de cargas no nosso Brasil varonil. Demonstra que esse crime tem um período para acontecer, assim como um horário. Eu disse para vocês, entre meio-dia e 18 horas, a incidência é baixa. Eu disse para vocês sobre a sazonalidade. Março, início de outono. Julho, pico de circulação. Estamos próximos dos meses das férias escolares. Outubro, Black Friday. Dezembro, Natal, consequentemente alta rotatividade de cargas. E maio, Black Friday também. São os nossos números em relação ao roubo de cargas. Jefferson, tem solução? Não existe maior solução para qualquer tipo de vertente do crime que não seja integração. Primeiro ponto, integração entre o setor público e o setor privado. Segundo ponto, tecnologia. Tecnologia bem aplicada. Terceiro ponto, gerenciamento de riscos. Treinamento, muito treinamento com o capital humano. Também observar esse capital humano. Observar também a sazonalidade e passar esses números aos órgãos de segurança pública para que apliquem o policiamento exatamente nos números observados, porque sim, a gente tem que colocar na cabeça, segurança pública hoje
hoje, atualmente, 2025, estamos já chegando no final de 2025, indo para 2026, tem que ser feita, acima de qualquer coisa, com números e dados. Não pode ser feita de orelhada. E principalmente com integração de conhecimento sensível, inteligência. Inteligência. Essa inteligência deve ser integrada e principalmente deve haver uma união entre a iniciativa privada e o setor público para que aconteça, para que esses números sejam transmitidos e utilizados na prevenção e também na repressão ao roubo de cargas. O roubo de cargas, ele é feito e financiado pelas facções do crime organizado. Mas, atenção, não é terrorismo, por favor. Esse assunto, inclusive, vamos falar sobre ele, falaremos sobre ele em outro vídeo, mas já adianto. Atualmente, segurança pública tem sido feita com teorias para que busquem capital político. A verdade é essa. Cada vertente utiliza a seu favor e ninguém faz uma política uma segurança pública como política de Estado, faz como política de governo e o resultado é que não dá certo. Não dá certo. Entendam bem, instituições não estatais. Nós temos grupos rebeldes, grupos terroristas e o crime organizado. Não estatais, não pertencem a uma célula estatal. Dentre essas três vertentes, o terrorismo, ele tem cunho político, ele tem cunho ideológico. Entendeu bem? Até o próprio exército brasileiro leva nesse sentido. A lei também que versa sobre o terrorismo diz a mesma coisa, ele tem que ser ideológico. Existem pautas nesse sentido. Indo mais distante, a ONU ainda não chegou a uma conclusão do que é o terrorismo, de maneira sólida, certo? Cientificamente. Mas o que se entende logo de cara é que ele é ideológico, político e pode ter ou não apoio daquele país, daquele Estado. Um exemplo é o Hezbollah, ou Hezbollah, essa é a pronúncia certa, o Partido de Deus, lá no Líbano, financiado pelo Irã. Ele é um partido político no Líbano. A população apoia o Hezbollah. E durante algum tempo, aqui no Brasil, teve essa movimentação para tentar colocar o Hezbollah em contato, como se estivesse em contato com as facções, para levar a esse entendimento que as facções do crime organizado são células terroristas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O crime organizado é um resultado nítido do capitalismo. Sabe por quê? O crime organizado não tem ideologia política. Ele não tem ideologia política. O crime organizado tem cunho financeiro. O crime organizado quer ganhar dinheiro. E ponto final. O dia que você ou eu estivermos vendo alguma célula, né, do crime organizado, PCC, Comando Vermelho, TCP, ADA, com uma bandeirinha, certo? Ou com cartaz fazendo manifestação nas ruas, manifestação política e não fechamento de via porque um criminoso morreu em confronto com a polícia, com as polícias, certo? Aí podemos dizer que tem um cunho terrorista no meio desse assunto. Outra coisa, vamos lembrar da história. Guerra Fria. A CIA foi criada durante o período da Guerra Fria com a intenção de intervir em países estrangeiros, a favor dos Estados Unidos. Então, você simplesmente entregar para os Estados Unidos dizendo que uma facção brasileira faz parte do crime organizado, você dá direito para que os Estados Unidos, mediante a CIA principalmente, façam uma interferência, por exemplo, no nosso país, com essa justificativa. O Comando Vermelho é uma célula terrorista. Comando Vermelho, TCP, ADA e as outras demais facções só têm objetivo, só um objetivo: botar uma prata no bolso, botar dinheiro no bolso. E isso não tem cunho terrorista. A ciência política explica isso de várias formas. Eu dei só uma pincelada, mas no próximo vídeo entraremos nesse assunto de maneira técnica, com mapa mental, com números e interpretações, mediante
a argumentos e não achismos. Valeu? Jefferson Aroucho, barco remando contra a maré. Tamo junto!